Olá pessoal, boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui à parte da tarde da nossa programação, dessa aula de anestesiologia, uma palestra da AVERT, com o patrocínio da AVERT, nós vamos falar do controle da dor perioperatória. Pessoal, antes da gente começar, eu declaro não ter nenhum conflito de interesse na apresentação desse conteúdo da atual aula. Eu vou até pedir para vocês abaixarem um pouquinho o som, porque vai ter uma gritaria bem grande, Só dar uma controladinha na hora para não impactar ninguém. Bom, vamos lá, pessoal. O que esses pacientes aqui têm em comum? Parei porque eu não aguento ouvir mais do que isso, tá? Mas o que esses pacientes têm em comum? Tem dor, Dor em comum, naturalmente. Mas a gente começa a se perguntar, que dor? É uma dor aguda, é uma dor pós-operatória, é uma dor somática, é uma dor severa, é uma dor inflamatória? Então a gente tem muitas formas de classificar a dor desse paciente, nem todas são apropriadas para esse momento e a maioria delas não serve para que a gente possa fazer, por exemplo, a elaboração do nosso plano de tratamento. E é importante que a gente entenda também, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto principal, que nocepção não é sinônimo de dor, Muitas pessoas confundem. A nocepção nada mais é do que um evento neural, um evento criado pela periferia, por exemplo, por uma lesão tecidual. Naturalmente, todos aqueles pacientes ali que vocês observaram tinham nocepção naquele momento, mas todos eles também tinham dor, porque todos eles estavam conscientes, tá? Nenhum paciente inconsciente é capaz de experimentar dor, e é por isso que a gente sempre conversa, que não existe o termo dor intraoperatória. Sim, existe nocecepção intraoperatória. Então, esse termo nocepção, ele se refere a um processo de uma codificação, um processamento neural. Então, todo aquele evento neural, todo aquele evento bioquímico que começa lá pela ativação dos noceptores na periferia, é aquilo que a gente conhece como nocecepção. E, naturalmente, sob anestesia geral, tá? Mesmo que o teu paciente não esteja bem analgesiado, esse paciente inconsciente ele é incapaz de experimentar dor. Mas a gente tem evidências claras, por exemplo, no nosso monitoramento, respostas autonômicas involuntárias, como o aumento da pressão arterial, como o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, que a gente consegue, de uma forma ou de outra, identificar a nocepção. Então, é importante que a gente converse sempre com o nosso cirurgião, todas as vezes que a gente tem um evento intraoperatório, como, por exemplo, uma movimentação indesejável, aquelas vísceras que começam a saltar para fora quando a gente abre a cavidade, isso não significa dor. E comumente a gente ouve do nosso cirurgião, Mencalha, Rafa, está sentindo, não está sentindo. O teu paciente ele está experimentando a nocepção. A gente não está dizendo que a nocepção é boa, mas não há sofrimento naquele momento. É importante que a gente compreenda nesse momento. Pessoal, eu gosto sempre de falar sobre classificação de dor, Então a gente pode classificar dor de 5 formas diferentes. E nem todas essas formas de classificação são apropriadas para a gente escolher o protocolo. Então você classifica a dor em aguda ou crônica, quanto ao seu tempo de curso. Dor aguda e dor crônica não são tipos de dor. Eu classifico a dor quanto ao mecanismo neurofisiológico, essa sim é uma classificação super apropriada para a gente determinar o nosso protocolo. Dor noceptiva, dor neuropática, dor nociplástica, essas sim são tipos de dores que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Nós da anestesia comumente classificamos a dor quanto à sua intensidade, Dor leve, dor moderada, dor intensa, que embora não determine protocolo, auxilia para a gente escolher a potência dos nossos analgésicos. Uma classificação quanto aos sistemas e localização anatômica que a gente usa muito, Dor somática, dor visceral, dor periférica, dor central, tudo isso também não é um tipo de dor, mas uma localização anatômica da dor que o nosso paciente possa estar experimentando. E uma classificação quanto à etiologia, dor relacionada ao câncer, dor relacionada à osteoartrite, dor pós-operatória, que é um dos temas centrais aqui da nossa aula, também podem ser úteis no nosso dia a dia. Bom, então assim, enquanto a dor aguda é um evento fisiológico, um evento
protetivo, diga-se passagem, a dor crônica hoje ela é considerada uma doença, tá? Então é importante a gente sempre diferenciar. A dor aguda é qualquer tipo de dor nociceptiva, neuropática ou ainda nociplástica que o teu paciente experimente por um período inferior a 90 dias. E a dor crônica é qualquer dor que o teu paciente experimente por um período superior a 90 dias. E comumente, na anestesiologia, a gente lida muito mais com a dor aguda do que a dor crônica, mas eu devo relembrá-los que a gente cada vez mais tem anestesiado pacientes portadores de dores crônicas secundárias a algumas doenças. E quando a gente fala então da classificação quanto ao seu mecanismo, né, eu tenho hoje tentado simplificar um pouquinho, né, isso é um interesse que cresceu muito por parte do médico veterinário. Nós temos 3 dores, como a gente falou, a dor nociceptiva, olha a definição dela, uma dor onde há uma lesão tecidual, mas não é em qualquer tecido, né? Uma dor onde há ativação do nociceptor mediante uma lesão tecidual, só que em um tecido não neural. Então, toda dor somática e toda dor visceral, que vocês gostam de chamar assim, é uma dor nociceptiva. Preste atenção numa coisa, é uma dor produzida pela periferia, é uma dor guiada exclusivamente pela periferia. É a maior dor que a gente lida no período perioperatório. Então, a dor causada pelo cirurgião, por exemplo, com a incisão cirúrgica, com a tração, com a pressão que ele faz com suas mãos, é uma dor nociceptiva. Então, é importante que a gente entenda, essa é a nossa principal dor. E eu tenho certeza que a medicina veterinária evoluiu no tratamento dessa dor, e eu acho que a medicina veterinária deve muito à anestesiologia nesse sentido, porque a gente começou a perceber, é uma dor que responde bem ao anti-inflamatório, é uma dor que responde bem a dipirona, que responde bem ao opioide, que responde bem ao nosso bloqueio local regional, que responde bem à ketamina subcutânea, que responde bem à lidocaína intravenosa. Então é uma dor realmente que a gente tem lidado muito bem. Quando eu penso na segunda dor, a dor neuropática, olha a definição dela, uma dor que é decorrente de uma lesão direta ou de uma doença que acomete o sistema nervoso do paciente, seja periférico ou central. Então, não necessariamente a dor neuropática é uma dor guiada pela periferia. Eu posso ter a dor guiada pela periferia, como, por exemplo, a lesão de um nervo periférico, mas eu já tenho a participação do sistema nervoso central. Então, comumente, quando nós anestesiamos um paciente, por exemplo, para a correção de uma hérnia de disco, em que comumente também haja compressão medular, compressão radicular, além da dor nociceptiva do trauma cirúrgico, eu tenho dor neuropática envolvida. E essa dor não responde bem ao anti-inflamatório, não responde bem à dipirona, não responde bem ao opioide, não responde bem ao seu protocolo convencional. E eu acho que também aprendemos nos últimos anos, né, como essa dor responde bem à gabapentina, à pregabalina, à amantadina, à amitriptilina, porque são mecanismos distintos de dor e esses medicamentos atuam principalmente em nível espinal. E a terceira dor que eu gostaria de sinalizar para vocês, a dor que eu mais gosto, né, até porque eu não sinto ela, se eu sentisse seguramente eu não gostaria dela, chama-se dor nociplástica. É a dor mais nova que nós temos, tá, reconhecida pelo IASP, e a sua definição é a seguinte, uma dor onde não há uma lesão tecidual que justifique o que o paciente está experimentando. Ou seja, existem dores que não têm uma lesão para justificar. Eu vou dar 2 exemplos no ser humano para a gente entender. A enxaqueca não tem nenhuma lesão. A fibromialgia também não tem uma lesão. Dores produzidas pelo sistema nervoso do paciente. Dores exclusivamente guiadas pelo sistema nervoso. Nós temos alguns exemplos na medicina veterinária, a hiperestesia felina, a síndrome do orofacial felina, a cistite intersticial, o intestino, né, irritável, por exemplo, todas são dores primárias, dores produzidas pelo sistema nervoso do paciente. Então não adianta a gente tratar a periferia, porque esse paciente ele tem uma dor guiada pelo sistema nervoso central. E você vem percebendo isso porque você vem utilizando medicamentos que não atuam na periferia. Eu vejo muitos de vocês, por exemplo, prescrevendo uma pregabalina, prescrevendo uma gabapentina para uma dor onde há a periferia envolvida. Será que a gente está certo? Utilizar um gabapentinóide por uma dor que não é produzida pela periferia, que não é guiada pela periferia? A gabapentina age lá no corno dorsal da medula, a pregabalina age lá no corno dorsal da medula. Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nesse sentido. Então, esses pacientes, pessoal, que a gente expôs aqui para vocês, esse primeiro
por exemplo, recebendo aqui uma solução fisiológica, experimentando dor. Olha, um estímulo inofensivo sendo capaz de produzir dor. Não é uma dor guiada só pela periferia. Embora ele tenha lesões, né, esse paciente tinha um carcinoma importante, fez um procedimento cirúrgico, é um caso até aqui de Curitiba, desse paciente. Esse é um paciente que experimenta dor simplesmente porque eu joguei uma solução fisiológica nele. Isso é uma dor guiada pelo sistema nervoso, não só pela periferia. Chamamos de dor nociplástica sobreposta. Esse é o paciente que eu mostrei para vocês, tá? É um paciente que tinha acabado de passar por uma colocefalectomia não tão bem feita, assim, não tive um sucesso tão grande. Talvez eu tenha falhado no bloqueio regional. Fizemos uma fratura de colo femoral também no momento da cirurgia, ou seja, as complicações que a gente tem de vez em quando. É um paciente que experimentou mais dor do que eu gostaria, mas era uma dor guiada pela periferia. É uma dor exclusivamente nociceptiva, sem nenhum tipo de envolvimento do sistema nervoso central. Uma dor normal, uma dor que tem características muito tranquilas de a gente tratar, embora de alta intensidade. E o último paciente, né, talvez o caso que mais marcou a minha carreira, que eu atendi inclusive via telemedicina com uma residente lá da Federal de Santa Maria, é uma paciente que chegou no período pós-operatório e portadora de osteoartrite avançada, displasia coxo-femoral, e durante esses capos de dor horroroso, ela inclusive fraturou 2 processos transversos. Isso não é uma dor normal, é uma dor exagerada, é uma dor desproporcional. Chamamos isso de dor nociplástica. Então, pessoal, para que a gente possa compreender e entender um pouquinho melhor, nós dividimos sim a dor em aguda e crônica, né? Então, nós temos as dores de curso fisiológico normal, dor aguda, e nós temos as dores de curso fisiológico anormal, dor crônica. A dor aguda ela pode ser tanto nociceptiva, que é guiada pela periferia, como pode ser neuropática, que é guiada pela periferia e também pode ser guiada pelo sistema nervoso central. Não existe dor nociplástica aguda, porque a dor nociplástica é uma dor disfuncional. Eu preciso de tempo para que ela se instale. A dor nociplástica que a gente mostrou para vocês aqui aumentada, ela é fruto de uma sensibilização periférica sustentada e de uma sensibilização do sistema nervoso central também sustentada. Então, quando eu penso na dor crônica, aí sim, eu posso ter um paciente com dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Bom, e naturalmente na palestra de hoje nós vamos enfocar na dor aguda, que é o ganha-pão do anestesiologista, né? A maioria dos pacientes que nós temos são pacientes com dores agudas nociceptivas. Claro, a anestesia comumente para neurocirurgia. Você tem um caso de dor neuropática envolvida. A anestesia comumente para oncologia, cirurgias complexas oncológicas. Provavelmente o teu paciente tem dor nociplástica sobreposta, mas a maioria das vezes que nós estamos no centro cirúrgico, a gente está falando da dor nociceptiva. Bom, então quanto à localização da dor, como eu falei, somático ou visceral, periférica ou central, é meramente uma classificação quanto à localização da dor. Isso aqui para a gente é importante, né, porque parte do nosso protocolo é elaborado baseado no quanto vai doer, né, a parte sensorial da dor. Então sabemos que a dor pode ser leve, pode ser moderada, pode ser intensa, né? Antigamente chamávamos de severa, hoje temos chamado de intensa. Algumas pessoas até colocam um quarto descritor, mas não foi aceito ainda para o IASP, que a gente chama de dor excruciante, né? Como aquela dor passa um pouquinho do normal. Bom, quanto à parte da classificação etiológica, né? Vamos enfocar hoje então no quesito dor pós-operatória ou pré-operatória, mas lembrem-se que não existe dor do câncer, não existe dor da osteoartrite, isso é uma classificação etiológica. Dores só existem nociceptiva, neuropática e nociplástica, é o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês. Bom, então pessoas perguntam, então, Rodrigo, a gente entendeu, mas como que eu devo escolher o protocolo perioperatório, tá? Eu vejo muito jovem na sala e eu fico extremamente feliz, né? Vocês são a nova geração que vão dar continuidade a um trabalho que vem sendo desenvolvido há 20 anos e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muito mais do que a nossa geração conseguiu fazer. Mas é importante que vocês entendam, né, que o nosso trabalho, né, o trabalho do anestesiologista não se resume à sala de cirurgia. A nossa ciência é uma ciência perioperatória. Então, o tema da palestra não é analgesia intra, não é analgesia pós. O anestesista ele precisa trabalhar no pré, no trans e no pós-operatório. Daí vem o tema perioperatório. Bom, e quando eu penso nisso, pessoal, então esqueçam qualquer tipo de dor que a gente conversou hoje, pensando na dor
perioperatória, que na maioria das vezes é nociceptiva, guiada pela periferia, a gente deveria escolher o protocolo de duas maneiras. Uma consonância da intensidade da dor, se ela é leve, moderada ou intensa, somado ainda ao mecanismo predominante daquela dor. Sim, a maioria é nociceptivo, mas a gente precisa compreender. Vocês podem estar anestesiando para uma neurocirurgia de coluna, para uma neurocirurgia de cabeça, para um paciente com dor relacionada ao câncer que já tem sensibilização periférica e central. Você pode, inclusive, estar fazendo só uma orquiectomia, mas uma orquiectomia de um paciente com osteoartrite crônica, né, de anos, ele tem sensibilização central também envolvida. Bom, então, eu costumo dizer que eu procuro, né, montar esse protocolo associando o mecanismo e intensidade da dor. Bom, o que eu procurei fazer aqui? Isso aqui é um spoiler do nosso próximo livro de dor, que deve ser publicado no início do ano. Quando eu penso assim, ó, tá bom, Rodrigo, eu entendi os tipos de dor, mas quais são os fármacos que melhor se adequam para cada tipo de tratamento? Prestem muita atenção nisso, pessoal. Não adianta você fazer gabapentina para um paciente que tem dor nociceptiva. É imprescindível que você entenda isso. Então, eu tento resumir da seguinte maneira, mais uma vez. Eu tenho dores guiadas pela periferia, dor nociceptiva. Eu tenho dores guiadas pelo sistema nervoso central, por exemplo, neuropática, ou eu posso ter dores que são guiadas tanto pela periferia, tanto pelo sistema nervoso central, como a dor nociplástica sobreposta naquele paciente oncológico que você vai anestesiar. Então, o seu protocolo, ele deveria ser baseado exatamente nisso, né? Uma dor guiada pela periferia é uma dor nociceptiva e o seu tratamento convencional é o que melhor vai responder. Não precisa inventar moda. Você está fazendo uma cirurgia ortopédica, uma PPL, ou que seja. A gente não precisa inventar moda. A gente não precisa descobrir a roda. O tratamento é voltado para a periferia. Então, são os anti-inflamatórios, são os opioides, é a dipirona, são os bloqueios loco-regionais que a gente tanto desenvolveu na última década, é a ketamina subcutânea, é o nosso protocolo convencional que sim, ele vai dar certo, baseado na intensidade. Agora, se você tem outras dores envolvidas nesse paciente de perioperatório, se essa sua dor não está mais somente na periferia, talvez seja a frase que eu mais tenha repetido esse ano ao longo das aulas. A dor do teu paciente pode não estar relacionada somente com aquele tecido que a criou. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante. A dor do teu paciente, ela pode, lembre-se que pode é um termo probabilístico, ela pode não estar relacionada somente com aquele tecido que a originou. Pense no paciente oncológico, pense no paciente com doença articular degenerativa. Ele tem uma dor de longo prazo, ele já tem sensibilização periférica há milênios, ele já faz sensibilização da medula espinal. Se eu tenho sensibilização da medula espinal, acreditem, a dor não está relacionada só com aquele tecido que a gente começou uma cirurgia, por exemplo, está tentando consertar. Então, pessoal, quando a gente tem umas dores neuropáticas ou nociplásticas, o tratamento é diferente. É o gabapentinoide que a gente tanto usa, é a amitriptilina, é a amantadina, é até a lidocaína intravenosa, ou seja, eu tenho medicamentos apropriados para trabalharem fora do sistema nervoso periférico do teu paciente. Bom, mas hoje, como estamos falando de perioperatório de um paciente comum, não são de casos complexos, eu vou me focar no tratamento da dor nociceptiva guiada pela periferia. Bom, pessoal, e aqui a gente tem uma série de trabalhos na literatura mostrando por A mais B que eu não tenho uma eficácia legal dos gabapentinoides nas dores guiadas pela periferia, né? Então, por exemplo, esse trabalho que ele avaliou os efeitos analgésicos da gabapentina e da buprenorfina, né? Ou seja, um gabapentinoide e um opioide, um agonista parcial, em gatas submetidas a ovário e esterectomia, tá? Então, aquilo que eu falei lá na parte da manhã, se você quer de fato pegar um artigo científico bom para saber se um medicamento funciona, uma intervenção funciona, não existe melhor modelo científico que o estudo
controlado por um grupo placebo ou controlado por um grupo sham. É importante você entender isso. O relato de caso que você lê, ele não presta para isso. Ele não tem valor científico para você avaliar se uma intervenção funciona. A gente tem que comparar com outro tratamento, ou com um placebo, ou com outro grupo farmacológico. Então, nesse sentido, pessoal, o trabalho do professor Paulo Stigl, que é um dos grandes líderes da dor em todo o mundo, avaliou a associação da GABA com a buprenorfina, do meloxicam com a buprenorfina e da buprenorfina com o placebo, nessas gatas submetidas a um modelo de dor guiado pela periferia, uma dor simples, nociceptiva clínica inflamatória. E o que foi percebido aqui? Que a analgesia, ela não foi melhor com a gabapentina, tá? Não há como a gente pensar que a gabapentina vai tratar uma dor guiada pela periferia. A gabapentina teria realmente muita propriedade analgésica caso eu tivesse uma participação efetiva da medula espinal. Então, todos os scores de dor, quando foram comparados aqui pelas escalas analgésicas, a gabapentina ela foi inferior ao tratamento convencional com anti-inflamatório e com opioides. Bom, e quando eu penso então no tratamento baseado na intensidade, talvez os mais antigos certamente já conhecem isso aqui há muito tempo, os mais jovens talvez não conheçam ainda de uma forma tão aprofundada. Em 1986, a Organização Mundial da Saúde, para validar o tratamento da dor relacionada ao câncer de seres humanos, em todo o mundo, especialmente nos sistemas públicos de saúde, fizeram uma espécie de um protocolo. Então, eles diziam o seguinte: olha, se teu paciente numa escala de 11 pontos, o que é uma escala de 11 pontos? De 0 a 10. Se o teu paciente tem leve de 1 a 3, seria apropriado que você utilizasse um analgésico não opioide como a dipirona e um anti-inflamatório não esteroidal, da sua preferência, médico da sua preferência. Então, se o teu paciente tem uma dor leve, o tratamento ele é um tratamento para dor leve. Agora, se o teu paciente subiu um degrau, tá? Ou seja, a dor dele que era de 1 a 3 passou para 4 a 6, a tal dor moderada, eu não posso estar utilizando somente esse protocolo. Então, eu trago a dipirona novamente, eu trago o anti-inflamatório novamente e eu acrescento o opioide. Não qualquer opioide, um opioide agonista parcial ou um agonista atípico, como, por exemplo, sempre citado nos compêndios o cloridrato de tramadol. Então, o tramadol ele sempre foi esse opioide que nos representou e representa também a medicina humana no degrau 2, tá? O degrau de dor moderada. E, naturalmente, se o teu paciente ele sobe para o último degrau, ou seja, ele passa a ter uma dor de 8 a 10, eu continuo com a dipirona, eu continuo com o anti-inflamatório e agora, ao invés do tramadol, eu adiciono um opioide mais forte, um agonista total de receptores MI, como, por exemplo, a morfina, como, por exemplo, a metadona. Então, sim, é apropriado a gente trabalhar dessa maneira em dores noceptivas. Essa escala analgésica foi criada para dor noceptiva. Percebam que aqui não tem a gabapentina, não tem a amantadina, não tem a amitriptilina, porque não são medicamentos apropriados para o tipo de dor que, na maioria das vezes, nós estamos lidando no centro cirúrgico. Agora, naturalmente, a gente veio fazendo algumas adaptações, tá? Não é da OMS, são nossas adaptações. A gente sabe que tem aquele paciente mais complicado, mais refratário, que você já está na dose máxima da morfina, que você já está com anti-inflamatório, que você já está com a dipirona, e ainda assim a analgesia não está legal, tá? Então, nós temos hoje associado a alguns procedimentos mais intervencionistas, um bloqueio local regional, um catéter analgésico, para que a gente possa fazer. E não esquecer também que a gente tem colocado uma espécie de uma plataforma aqui por debaixo para falar dos adjuvantes. Então, sim, os adjuvantes eles podem ser pensados aqui, como a lidocaína intravenosa, que tanto tem ajudado a gente, os antagonistas NMDA, como a ketamina subcutânea ou infusão contínua, que tanto tem ajudado a gente, e até mesmo, por que não falar um pouquinho do maropetam. Pessoal, então a cirurgia ela é a fonte mais comum e previsível de dor aguda. Assim, eu tenho a impressão que o anestesiologista ele é um privilegiado na maioria das vezes, porque ele tem ideia do que vai acontecer, ele tem ideia de qual será o grau de destruição tecidual. Eu não posso me planejar para analgesia do trauma, Ninguém sabe que vai ser atropelado, ninguém sabe que vai ser mordido, mas eu sei, na maioria das vezes, qual será o grau de destruição tecidual que o nosso colega da cirurgia precisa realizar para consertar
ocorra algo que não esteja legal com o nosso paciente. Então, a gente começa a falar de uma analgesia muito mais preventiva. Essa é a sua principal meta. Aquele paciente que não tem uma dor prévia, que não tem uma dor instalada, é prevenir. E o que você deveria prevenir? A sensibilização periférica, ou seja, a sensibilização do nociceptor, utilizando apropriadamente os seus anti-inflamatórios e todas as drogas que agem bem na periferia, bem como pensar também na sensibilização dos neurônios do corno dorsal da medula espinal. Tá? Não esqueçam disso, corrigir a dor já instalada é muito pior do que prevenir ela. E na maioria das vezes a gente consegue fazer essa prevenção com infusões analgésicas, com bloqueios loco-regionais, com uma boa medicação pré-anestésica e uma série de medicamentos que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, quando eu penso na dor nociceptiva, né, eu acho que esse aqui é um dos esqueminhas que a gente mais estudou, que a gente mais vê por aí, cada medicamento ele tem uma maior atuação na via aferente da dor. Quando eu estou falando da via aferente da dor, pensando na dor perioperatória, a gente está falando da via do trato espinotalâmico lateral. Uma via que começa no nociceptor, que passa pelo neurônio de primeira ordem, que passa pelos neurônios na medula espinal de segunda ordem, que passa pelo tálamo e finalmente chega na córtex cerebral. Então, temos medicamentos que são mais apropriados para evitar a sensibilização da periferia, como temos medicamentos que são mais apropriados para evitar a sensibilização da medula espinal. Pessoal, então eu costumo, nesse momento, falar um pouquinho com vocês o que nós temos hoje, né, na tal anestesia contemporânea, anestesia que a gente vive a cada vez mais de uma forma intensa. Nós temos a dipirona e os anti-inflamatórios não esteroidais. Como evoluímos nos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Viemos, os mais antigos aqui, viemos de uma era que não tínhamos nem os COX-2 seletivos, né? Os nossos anti-inflamatórios eram uma bomba relógio, né? Não vou nem citar os nomes para vocês não descobrirem a minha idade. Mas nós temos muitos anti-inflamatórios antigos com uma atuação muito robusta no que diz respeito à secreção ácida gástrica, né? A taxa de filtração glomerular. Acho que vencemos também essa etapa, né? Com anti-inflamatórios realmente muito mais interessantes. Nunca tivemos tantos opioides dentro do nosso portfólio. Temos muitos opioides para o nosso portfólio intraoperatório, especialmente aqueles de infusão contínua que tem curta duração, como também evoluímos nos opioides de maior duração, né, como o metadona, por exemplo, que a gente não usava no início desse século. Temos os anestésicos locais, né, que podemos utilizar tanto no bloqueio loco-regional como em infusão contínua, especialmente a lidocaína intravenosa sem vasoconstritor. Temos a cetamina e a acetamina como antagonista dos receptores para glutamato. Temos a dexmedetomidina como agonistas alfa-beta-adrenérgicos. Temos o maropicam, e embora não tenhamos grandes evidências científicas, a gente acaba utilizando também dentro de um regime multimodal. Temos o sulfato de magnésio, que também precisa se provar em termos de ciência ainda, em termos de validez científica. Temos os gabapentinoides, e lembrando, os gabapentinoides mais apropriados com a nossa dor, ela também está sendo guiada pelo sistema nervoso central. E, sim, talvez o grande padrão ouro, e talvez seja ainda por muito tempo, e talvez seja para sempre, a anestesia loco-regional, que muitos de vocês estão cada vez mais expert em várias técnicas. Bom, pessoal, então quando eu falo dos anti-inflamatórios, né, não esquecer que eles atuam somente em nível periférico, né, também tem uma pequena atuação no corpo dorsal da medula, é verdade, mas quando eu penso no anti-inflamatório, a gente está pensando em tratar a principal dor da cirurgia. E a principal dor da cirurgia é pós-operatória, é uma dor química e inflamatória. Esse é o nosso principal desafio para o pós-operatório, controlar a resposta inflamatória. Por quê? Todo insulto cirúrgico vai gerar uma resposta inflamatória. Não há como eu ter uma cirurgia sem ter uma resposta inflamatória. E os mediadores da inflamação vão ativar os nociceptores constantemente, fazendo inclusive um pico em 72 horas pós-procedimento cirúrgico. Bom, então, dor nociceptiva química inflamatória faz parte do esquema de analgesia multimodal e está em todos os degraus. Você usa anti-inflamatório no degrau 1, no degrau 2, no degrau 3 e também no degrau 4. Logicamente,
considerando todos os efeitos indesejáveis que essa classe terapêutica pode nos proporcionar. Bom, pessoal, a dipirona, né, um fármaco que talvez seja um dos fármacos que eu mais uso, mais gosto, né, porque atua tanto na modulação quanto na percepção da dor. Então, lembrem-se, é um medicamento que ele não atua diretamente ali no nociceptor, mas é um medicamento que cada vez mais hoje a gente tem compreendido a sua função, de não somente pensar, essa dipirona, ela trabalha lá na via da COX, né, especialmente aquela COX-3 que está no sistema nervoso central. Na verdade, a gente hoje tem muito mais coisa, né? Já fala-se também da atuação da dipirona no sistema endocannabinoide, nos receptores opioides, então tem muita gente boa estudando profundamente esse medicamento. E, assim como o anti-inflamatório, ela também é apropriada para se utilizar desde a dor leve no degrau 1 até a dor refratária no degrau 4, né? Então a dipirona ela também está em todos esses momentos. E diferentemente do anti-inflamatório, que é apropriado para dor química inflamatória, na receptiva, a dipirona, ela, além de atuar na dor receptiva química inflamatória, age também na dor mecânica e também age na dor química não inflamatória, né? Então aquelas trações que o cirurgião comumente faz, por exemplo, no pedículo ovariano, a dipirona ela tem muito mais atuação ali do que o próprio anti-inflamatório. O anti-inflamatório pode ser melhor dessa resposta pós-operatória, mas ali realmente a gente tem uma atuação melhor. Bom, quando eu penso no opioide, pessoal, assim como a dipirona, atua mais em cima, né? Modulação e percepção da dor. Então, nós temos aqui um grande portfólio. O opioide, sem dúvida alguma, ele não é o melhor medicamento para dor nociceptiva química inflamatória, né? Ele não é esse medicamento para isso, mas, em contrapartida, talvez seja o melhor medicamento para dor nociceptiva mecânica. Qual é a diferença? Bom, a dor mecânica, por exemplo, é aquela dor da tração de um pedículo, né? De um estiramento, de uma pressão, de uma incisão, a dor mecânica mesmo, né? Da deformação dos nociceptores causadas pela nossa cirurgia. Então, o opioide, sem dúvida alguma, especialmente em infusão contínua, é o medicamento hoje que a gente mais usa para esse fim, antes de falar, obviamente, dos bloqueios loco-regionais. E, diferentemente da dipirona e dos anti-inflamatórios, né, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é a partir do degrau 2. Né? Então, o opioide fraco no degrau 2, o opioide forte no degrau 3 e no degrau 4, a gente não acaba utilizando o opioide em dores leves, né? Aquela dor de 1 a 3. Bom, pessoal, como eu falei, tá? Eu me orgulho bastante disso, né? Da gente morar no Brasil, da gente não ter problema, né? com opioide, de escassez de opioide, né? Com toda essa questão de saúde pública que vive Estados Unidos, Canadá e grande parte da Europa, não sei se vocês estão cientes disso, né? Há inclusive uma campanha para desencorajar o uso de opioide. Aqui no Brasil a gente está longe disso, né? A gente pede para que as pessoas usem, porque realmente ainda é subutilizado na nossa rotina. Então a gente tem um portfólio muito grande, né? Desde os agonistas parciais, como a buprenorfina e o butorfanol, os agonistas totais, como a morfina, metadona e a meperidina, os totais de curta e curtíssima duração, o fentanil, o sulfentanil e o REME, talvez sejam aqueles que a gente use mais no período intraoperatório, né? Especialmente em infusão contínua, e os opioides atípicos, né? Eu gosto sempre de reforçar isso, né? Atípico não quer dizer que não é opioide, né? Atípico quer dizer que é diferente, né? Então, por exemplo, como o tramadol, que além de ser um opioide, ele também participa da via serotonérgica e da via noradrenérgica, e a gente vai falar daqui a pouquinho de forma apropriada. Bom, então quando eu penso nesse medicamento, né, o clorhidrato de tramadol, é importante que a gente entenda que, assim como a maioria dos medicamentos, ele é uma mistura racêmica, né? Então, o que é uma mistura racêmica? Uma mistura racêmica é quando esse medicamento tem tanto a forma levógera quanto a forma destrógera, né? Ele tem duas moléculas, né, iguais. Se eu espelhasse essas duas moléculas no espelho, é uma inverso da outra, e ela é normalmente dividida por um carbono central. É importante a gente entender, pessoal, que a fração S, né? Lembra da ketamina S+? A ketamina só existe a ketamina S+, porque a indústria farmacêutica ela cortou, né? Ela deixou a R- para escanteio e hoje ela comercializa a S+. O tramadol já não temos isso ainda, nós temos uma mistura de S+, e R-. Então essa fração S+, do tramadol é um agonista opioide e também é um inibidor da recaptação de serotonina, tá? Então, além de ser um agonista parcial, eu aumento serotonina porque ele é um inibidor da recaptação. E a fração R- do tramadol é um inibidor
inibidor da recaptação de noradrenalina, tá? Então, é um medicamento que atua de duas maneiras diferentes, né? Tanto estimulando o seu receptor opioide, como também promovendo a analgesia pela serotonina e pela noradrenalina. É importante também, muitos de vocês vêm perguntando sobre isso ao longo dos últimos anos, né? O tramadol tem dois metabólitos importantes, o ortodesmetiltramadol e o N-desmetiltramadol. Aqui é uma informação bem legal, né? Porque esse ortodesmetiltramadol, ele é 200 a 300 vezes mais potente do que o próprio tramadol. Ele tem mais afinidade pelo receptor opioide que o tramadol. Então, muitas pessoas falam, o tramadol não é opioide. Não é verdade. O tramadol é um agonista opioide, sim, um agonista opioide parcial, especialmente a sua fração S+, que se liga ao receptor opioide, mas quando ele é metabolizado e dá origem ao ortodesmetiltramadol, essa é uma molécula ainda mais interessante, né? Porque tem 300 vezes mais afinidade pelo próprio receptor opioide. Bom, e muitas pessoas acabaram tendo acesso a esse trabalho aqui do grupo da Tânia Pérez, né, um trabalhinho bem legal, farmacocinético, que comparou a farmacocinética do tramadol com a do gato e com a do ser humano, né? E aí muitas pessoas olharam isso aqui e se assustaram, né, quando vem esse resultado. Por quê? A gente, quando vê, por exemplo, o que o gato forma do M1, né, o M1 é o ortodesmetiltramadol, né, aquele opioide 200 a 300 vezes mais afim pelo receptor, o gato realmente forma muito, né? E o homem praticamente não forma e o cão forma menos. Então, é uma verdade que o metabólito principal do tramadol, depois que ele é biotransformado, que tem uma atividade analgésica interessante, o cão ele tem menos do que o gato, né? O gato, teoricamente, ele teria uma analgesia superior, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa questão. Bom, o que a gente tem falado, então, sobre as doses do tramadol, né? Então, não podemos esquecer que, além do efeito opioide sobre os seus receptores Mi e também sobre o receptor kappa, o tramadol ele tem efeito serotonérgico e noradrenérgico, né? Mas não podemos esquecer isso. Então nós temos aqui eu coloquei fabricante, né, para não ficar ofensivo, né, citar nomes de produto que não é essa a intenção. Então o fabricante A, por exemplo, ele recomenda em cães 2 mg/kg a cada 8 horas, o que para muita gente pode ser estranho, né? Nossa, numa dose tão baixa, é a que eu uso, tá? Diga-se passagem, mas daqui a pouco a gente conversa. O fabricante B, ele cita 2 mg/kg a cada 6 ou 8 horas no cão e 2 mg/kg a cada 8 horas no gato. E o fabricante C fala de 2 a 4 mg/kg a cada 8 horas no cão. Então, obviamente que a gente vem observando isso, né? Muitas pessoas falando, nossa, tem que usar 4, 6, 8, 10, né? 1 milhão de tramadol. Essa não é uma realidade, tá, pessoal? A gente precisa entender muito bem o papel do tramadol, que é um medicamento interessante para dor nociceptiva, sim, perioperatória, mas desde que nós não estejamos no degrau 3, tá? Eu acho que o que falta para a gente é utilizar o medicamento dentro de um regime multimodal, não monomodal, mas utilizar ele no degrau 2, né? Que é a maior casuística nossa, né? E muitas pessoas, né, eu ouço falar, nossa, mas eu não prescrevo tramadol. Eu queria saber o que essas pessoas prescrevem para casa, né? Já que eu não tenho uma morfina oral para usar para casa, não tenho uma metadona para usar para casa, quais são os opioides que a gente pode prescrever para casa? Hoje, nós temos o cloridrato de tramadol. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse talvez seja um dos trabalhos mais interessantes quando a gente faz uma pesquisa bem refinada na literatura, um trabalho publicado pela professora Patrícia Flux, se eu não me engano, inclusive, foi a tese de mestrado dela lá na Universidade de São Paulo, onde ela associou o tramadol à dipirona, né, que é o metamizol, combinado ou não com o uso de um anti-inflamatório, tá? E já nesse trabalho, pessoal, que foi dividido em 3 grupos, né, um grupo de dipirona e anti-inflamatório, que foi o carprofeno ou meloxicam, dipirona, o anti-inflamatório e o tramadol, e a dipirona e o tramadol. Então, 25 mg TID de dipirona, 2,2 mg/kg via oral a cada 12 horas de carprofeno ou 0,1 a 0,2 CID de meloxicam. E aqui nesse trabalho foi utilizada a dose de 2 mg/kg de tramadol por via oral a cada 8 horas. E quando a gente avalia, né, esses pacientes oncológicos, né, onde tem uma dor nociceptiva química inflamatória bem importante, a gente percebe que há sim um melhor resultado nos scores de dor quando a gente compara os 2 grupos que receberam o tramadol frente àqueles
aquele grupo que não recebeu o tramadol. Então, a Patrícia Flor ela já mostra nesse trabalho que dose de 2 mg/kg pode sim ser apropriado. Agora, não é para usar isoladamente, né? Ela sempre combinou com o anti-inflamatório e principalmente com a dipirona, que é onde eu vou chegar daqui a pouquinho para vocês. Bom, esse outro trabalho, um trabalho da professora Sandra Mastrosink, da professora Denise Fantoni, né? A professora Sandra, inclusive, sinto falta dela, uma pessoa muito gente boa. Nós temos aqui 2 grupos, né? Um grupo morfina e o grupo 2, o grupo tramadol. Quais foram as doses utilizadas? 0,2 mg/kg de morfina versus 2 mg/kg de tramadol. E assim como a gente viu no trabalho anterior, tá? O tramadol ele pode ser efetivo, sim, com a morfina para analgesia pós-operatória. Logicamente, né? Em um modelo de uma dor relacionada à ovário-esterectomia, que comumente é uma dor que chega no máximo moderada. Logicamente, a gente tem aqueles outliers, né? Às vezes a gente tem um paciente que experimenta um pouquinho mais de dor, mas quando eu pego um modelo de dor noceptiva pós-operatória, que é a esterectomia, que é a grande realidade da maioria aqui de nós, não houve diferença estatística entre utilizar o tramadol e entre utilizar a morfina. E não foi em dose alta, né? Foi utilizada uma dose aqui de 2 mg/kg. E aqui, pessoal, para a gente também falar sobre uma revisão sistemática, a gente viu muita gente batendo aqui no tramadol depois que saiu essa revisão sistemática que foi publicada no ano de 2021 pelo grupo do professor Pablo Otero. Bom, essa revisão sistemática, lembra que eu falei lá na manhã e eu reforcei um pouquinho agora no período da tarde. Só existem 2 modelos de estudo que servem para a gente validar se um fármaco, se uma intervenção ou se uma técnica é efetivo. Uma revisão sistemática com meta-análise ou um estudo clínico controlado aleatorizado. Esqueçam os relatos de casos, esqueçam a carta do editor. Né? O Rafa hoje apresentou um trabalho aqui do Propofol Nativa, né? Mostrando que não foi legal pelas doses, mas cientificamente a validação é muito pobre, né? Porque foi apenas uma carta do editor. Não houve um grupo controle, não houve um confrontamento com outro tipo de medicamento, de técnica, por exemplo. Aqui não. Aqui nós temos uma revisão sistemática que selecionou 26 trabalhos que foram apropriadamente testados com grupo controle ou confrontados com o grupo sham. Esses 26 trabalhos resultaram numa análise de 848 cães, ou seja, 848 cães que receberam o tramadol em algumas situações. Então, quando eu comparei o tramadol com os opioides fracos como ele, né? E é importante que a gente entenda que o termo fraco não é um termo pejorativo. A gente usa fraco porque a gente usa um termo mais coloquial. Eu estou comparando um agonista parcial, né? Um agonista parcial é a mesma coisa que um agonista fraco. O que não quer dizer que um opioide é fraco, né? Porque se eu comparo ele com, por exemplo, com o paracetamol com uma dipirona, certamente ele tem uma analgesia superior. Então, quando eu comparei ele com a nalbuphina, com o buterfanol, com a codeína e com o placebo, o tramadol ganhou de todos. Então, o tramadol teve uma melhor analgesia em todos os modelos testados nessa revisão sistemática com todos os outros agonistas da sua classe, da sua potência. Agora, quando eu comparei o tramadol com a metadona, tá? Com o anti-inflamatório e com a analgesia multimodal, é claro que o tramadol ele foi inferior, tá? Então, olha que injustiça, né? Eu peguei o tramadol, comparei ele com a metadona. O que você espera se eu entrar no ringue para lutar com um popó, mesmo aposentado? Para, você escorraçado pior que o Bambam, naturalmente. O tramadol contra o anti-inflamatório. Pessoal, qual é a principal dor pós-operatória? É a química inflamatória. Então, naturalmente, o tramadol ele não foi tão bem quanto o anti-inflamatório. E quando eu comparei o tramadol com uma analgesia multimodal, ou seja, 3, 4 medicamentos, é claro que ele perdeu. E empatou com a morfina. Olha que interessante, quando a gente comparou nessa revisão sistemática, inclusive com o trabalho da professora Fantoni, a gente viu que houve uma equiparação. Óbvio, lembrem-se que esses trabalhos utilizaram, na maioria das vezes, o modelo de ovário-esterectomia, de uma dor moderada. Talvez, se eu compare com a morfina com uma dor intensa, o tramadol também deveria perder. Bom, e a pergunta que muitas pessoas fazem, Rodrigo, então você quer dizer que talvez exista um sinergismo de efeito entre tramadol e a dipirona? Tá? Quais são as hipóteses? A literatura sinaliza isso e não é só a literatura veterinária, a literatura médica também. Porque a mesma discussão que nós temos há anos acerca do tramadol, a medicina humana também tem. Então, quando eu comparo, por exemplo,
o tramadol sozinho e ele associado à dipirona, existem duas hipóteses que a gente pode jogar a favor que existe uma potencialização. Já pararam para pensar, pessoal, que tanto a dipirona quanto o tramadol, eles são metabolizados no mesmo citocromo P450? Ambos são metabolizados por desmetilação. Então, naturalmente, se eu tenho duas moléculas sendo metabolizadas pelo mesmo grupamento enzimático, alguém vai sair perdendo. Ou talvez os dois vão ser metabolizados mais lento. Então, essa é uma das hipóteses, né, que do ponto de vista farmacocinético, todas as vezes que eu associo a dipirona com o tramadol ele tende a ser potencializado porque não há uma metabolização tão rápida quanto a gente faria anteriormente. E se eu pensar, por exemplo, em ponto de vista farmacodinâmico, por exemplo, né, a gente pensar na janela terapêutica. Aqui eu procurei traçar a janela terapêutica do tramadol em vários ensaios, né, que varia aqui de 100 a 1000 nanogramas por ml. Isso seria uma janela terapêutica normal do tramadol utilizado isoladamente. Prestem bem atenção. Então a gente está aqui com a janela terapêutica do tramadol e o que vai acontecer, por exemplo, se eu adicionar a dipirona? Eu tenho a tendência de reduzir a janela terapêutica do tramadol. Então o que acontece? Uma concentração mais baixa do tramadol, muitas das vezes ele é suficiente para fazer uma analgesia melhor. Então os estudos têm mostrado isso para a gente, né? Que o tramadol isoladamente, ele talvez não seja esse medicamento que a gente procura, mas dentro de um esquema multimodal, especialmente associado à dipirona, a gente tem um efeito sinérgico extremamente interessante e é dessa maneira que a gente procura trabalhar e orienta a sua utilização. Bom, e para a gente fechar, né, não podemos esquecer que existem também os adjuvantes que eu coloquei ali embaixo dos degraus, né? Então os adjuvantes que a anestesiologia ela desbravou nos últimos anos, acetamina, o magnésio, a lidocaína intravenosa, a Dex, o maroputan, sim, você pode utilizar esses adjuvantes dentro do regime perioperatório em todos os degraus. E uma dica que eu dou para vocês, não espere o paciente subir a dor, não espere o paciente subir o degrau, né? A ideia é que a gente possa ser precoce e intervir para que eu possa ter cada vez menos a redução do degrau e não o paciente subindo o nosso degrau. E, obviamente, para que a gente possa encerrar, não esquecer que existem várias técnicas analgésicas que são imprescindíveis, como o bloqueio do neuroeixo, como os bloqueios de nervos periféricos, interfaciais e infiltrativos que vocês podem fazer também em todos os degraus nesse paciente de perioperatório. Bom, lembra desse caso, né? Esse caso, então, foi a nossa colosseferectomia, né? Um caso que realmente complicou bastante, né? Com uma dificuldade de urinar, né? Certamente uma dor mecânica ali envolvida também. É um paciente que estava gritando lá no pós-operatório, estava ansioso, estava nervoso por conta daquele procedimento. Bom, e esse é o paciente no pós-imediato, ó. Nem só de vitórias vive o anestesista. Naturalmente, no Instagram a gente bota só as vitórias, né? Mas aqui, as derrotas a gente vem apresentar no congresso. Essa foi a primeira anestesia que eu fiz na clínica quando eu voltei da Federal do Acre. Eu estava estreando num serviço e foi essa cagada aqui. Essa foi minha primeira anestesia. Tá lá, o paciente chorando, o paciente nervoso, ninguém conseguia botar a mão nele. Fizemos uma Glasgow short form nele e de 24 pontos máximo de dor ele pontuou 24, né? Essa foi a anestesia que eu fiz assim que eu voltei da universidade. Bom, por uma série de complicações, né? Também uma fratura de colo femoral na hora do procedimento. E o que nós fizemos aqui? Ó? Paciente de dor aguda, importante eu classificar esse tipo de dor, né? Nociceptiva, química inflamatória, naturalmente, tá? É a maior dor que vocês vão ter no dia a dia. Intensidade altíssima, né? 20 a 24, uma localização somática e a etiologia pós-operatória, tá? Então, qual é o nome dessa dor completa? Uma dor pós-operatória, nociceptiva, química inflamatória, somática. Se você quiser dar todos os nomes e sobrenomes desse tipo de dor. E, naturalmente, pessoal, que esse paciente é um paciente de degrau 3, então, naturalmente, o tramadol aqui ele não se adequa nesse primeiro momento, né? Então, o que foi feito na internação? Esse paciente recebeu metadona a cada 8 horas, recebeu dipirona, recebeu meloxicam, fui para a lidocaína intravenosa, porque é uma dor que estava se tornando um pouquinho desproporcional ao tipo de cirurgia, então entramos com a lidocaína intravenosa
e também com a ketamina intravenosa. Bom, esse paciente ele teve uma melhora legal, a gente achou que ele fosse bravo, mas ele só estava com dor, só estava estressado, né? Super bonzinho, tá? Um paciente que inclusive ele foi morar em São Paulo, ele reinternou depois do procedimento, ele foi embora e começou a habilitar em casa, né? Naturalmente as coisas não ficaram muito legais, e quando a gente liberou ele para casa, aí sim, o paciente já estava no degrau 2, de acordo com a nossa avaliação, substituir a metadona pelo tramadol, 2 mg quilo por uma semana, a dipirona mantive, o meloxicam mantive. E por que eu não usei GABA, não usei pré-GABA, não usei amitriptilina? Porque, cara, é um paciente com uma dor nociceptiva, uma bebiada pela periferia, né? É o feijão com arroz bem feito que a gente precisa realmente fazer, tá? E aqui já esse paciente em casa, né, ainda um pouquinho com cinesiofobia, né, o medo do movimento, né, tá se adaptando, mas já tranquilo aí com a sua família. Então, para a gente concluir, pessoal, do perioperatório, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho para a gente, né? Usem e abusem da sua prevenção, tá? Conversem com o cirurgião, não deixem de entender legal a técnica cirúrgica. Às vezes a gente pensa assim, puxa, vai ser uma cirurgia de joelho, né? E você está acostumado a fazer uma cirurgia mais antiga com outro cirurgião, uma fabelo tibial, por exemplo, e aí vai lá querer fazer um bloqueio do nervo femoral tranquilão, e seu cirurgião chega ou não, pô, vou fazer uma TPLO. Fiz um curso no final de semana, vai ter osteotomia, cara, esse bloqueio não vai ser efetivo para você, sem ter outras estruturas que vão ser lesionadas, outras inervações envolvidas. Então, conversem com o cirurgião para entender qual é essa técnica, né? Tratamento é direcionado ao mecanismo da dor, na maioria das vezes nociceptivo, é direcionado à intensidade da dor, leve, moderada ou intensa, escolha o tamanho das suas armas, sempre multimodal, jamais monomodal, e, mais uma vez, não esquecer desse grande sinergismo que a gente tem de pós-operatório entre o anti-inflamatório, a dipirona e o tramadol. Bom, agradeço a todos a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso. A gente vai ter agora 10 minutinhos da sequência dessa palestra com o pessoal da Vert, damos sequência daqui a pouquinho com o Dr. Rafa Conagin. Rafa, muda, mas depois a gente abre para as dúvidas de novo, igual a gente fez de manhã. Obrigado.